Elvira estava sentada no chão frio da casa velha, na Rua do Rosário, cidade de Goiás, quando ouviu o choro. Era 3 da manhã, a terceira noite desde que se mudara para aquele lugar esquecido por Deus, e o som cortou o silêncio como uma lâmina. Choro de bebê. Alto, desesperado, impossível. Ela congelou, o coração disparando no peito. Não havia bebês ali. Não havia ninguém além dela naquela construção de adobe de 1890, com paredes grossas manchadas de mofo e teto de telhas coloniais que deixavam a chuva entrar. Elvira tinha vindo para a cidade de Goiás para morrer sozinha. Tinha 49 anos, acabara de perder o marido depois de 28 anos de casamento e não via razão para continuar respirando. Mas naquele momento, ouvindo aquele choro que vinha dos fundos da casa, algo mudou. Ela se levantou, as pernas tremendo, e seguiu o som. Elvira tinha se mudado para aquela casa 3 dias antes. Vendeu o apartamento em Goiânia, onde morara com Geraldo durante quase 3 décadas. Era um apartamento pequeno, 2 quartos, no bairro Setor Oeste. Cada canto guardava memórias. A cadeira onde Geraldo sentava para ler jornal nas manhãs de domingo. A cozinha onde eles preparavam jantar juntos aos sábados. O sofá onde assistiam novela toda noite. Elvira não aguentou ficar ali depois que ele morreu. As paredes pareciam gritar a ausência dele. Então vendeu tudo. Móveis, eletrodomésticos, lembranças. Guardou apenas o essencial numa mala. Cortou contato com os poucos conhecidos que ainda ligavam para dar os pêsames. As mesmas frases vazias repetidas. Sinto muito pela sua perda. Ele está em lugar melhor. O tempo cura tudo. Mentiras bem-intencionadas que não ajudavam em nada. Pegou o dinheiro da venda e procurou um lugar para desaparecer. Foi quando viu o anúncio num site de imóveis antigos. Casa histórica na cidade de Goiás. Precisa reforma. Preço negociável. Histórico sombrio, mas estrutura sólida. Elvira ligou no mesmo dia. O corretor foi honesto. Senhora, essa casa ninguém quer. Tem histórico pesado. Família inteira morreu de febre amarela ali em 1908. Depois ficou abandonada por décadas. Teve alguns inquilinos, mas nunca ficavam mais que alguns meses. Dizem que tem assombração. Elvira respondeu que não acreditava em fantasmas, só em solidão. O corretor baixou o preço. Ela comprou sem nem visitar. A casa na Rua do Rosário tinha exatamente o que ela procurava. Histórico sombrio que afastava as pessoas. Localização afastada no centro histórico, estrutura que permitia isolamento total. Os moradores da cidade evitavam passar em frente depois que escurecia. Contavam histórias de barulhos estranhos, sombras nas janelas, choro de crianças mortas há mais de 100 anos. Perfeito para Elvira. Um lugar esquecido para uma mulher que queria ser esquecida. Um túmulo de paredes de adobe, onde ela poderia definhar em paz. Geraldo tinha morrido de câncer 6 meses antes. Foi rápido e brutal. Começou com uma dor nas costas que ele ignorou por semanas. Homem de 60 anos trabalhava como gerente numa loja de materiais de construção, sempre foi forte. Nunca ficava doente, nunca reclamava. Mas a dor foi piorando. Quando finalmente aceitou ir ao médico, já era tarde. Câncer no pâncreas. Estágio 4. Os médicos disseram que tinha no máximo 6 meses. Foram 3. 3 meses de inferno. Hospital. Quimioterapia que destruiu o corpo dele aos poucos. Cabelo caindo em tufos no travesseiro. Pele amarelada. Olhos fundos. O homem forte que Elvira conhecera virou sombra. Ela segurou a mão dele durante cada sessão de químio. Dormiu em cadeira desconfortável ao lado da cama do hospital. Alimentou ele com colheradas de sopa quando não conseguia mais segurar a colher. Limpou quando ele vomitava. Trocou quando ele perdia o controle do corpo. Fez tudo com amor e desespero crescente, vendo o marido morrer um pedaço por dia. A esperança se esvaía a cada exame que mostrava o tumor crescendo, apesar do tratamento. Na última semana, Geraldo entrou em coma. Elvira ficou ao lado da cama segurando a mão fria dele, implorando para que ele não a deixasse. Mas ele foi. Numa madrugada de junho, o monitor apitou. O coração dele parou, e Elvira sentiu o próprio coração parar também. Quando ele finalmente se foi,
Ela não sentiu apenas luto. Sentiu vazio total. Um buraco onde antes existia vida inteira. Como se tivessem arrancado o órgão vital dela. Ela zumbia. Existia, mas não vivia. As pessoas no velório falavam palavras que ela não ouvia. No enterro, ela ficou ao lado do caixão sem chorar. Não tinha mais lágrimas, só vazio. Eles nunca tiveram filhos. Elvira era estéril. Descobriu aos 23 anos, logo depois de casarem. Foram meses tentando engravidar sem sucesso. Fizeram exames. O médico chamou ela sozinha no consultório e disse que suas trompas eram obstruídas. Condição congênita. Nunca conseguiria engravidar naturalmente. Tratamentos eram caros e pouco efetivos na época. Anos 80. Fertilização in vitro ainda era experimental no Brasil. Elvira saiu do consultório destruída. Chegou em casa e desabou nos braços de Geraldo. Ele a consolou. Disse que não importava, que eles eram suficientes um para o outro, que filhos não definem um casamento. Mas Elvira via a decepção nos olhos dele, via a tristeza que ele tentava esconder. Geraldo vinha de família grande, 5 irmãos, 15 sobrinhos. Sempre falou que queria ter filhos. Elvira se sentia culpada, incompleta, defeituosa. Durante anos carregou essa culpa em silêncio. Via as barrigas das cunhadas crescendo. Ia em chá de bebê e sorria com esforço. Segurava os sobrinhos recém-nascidos e sentia algo quebrar por dentro. Geraldo nunca cobrou, nunca mencionou adoção. Nunca a fez sentir que era falha dela. Mas ela sabia. Sabia que ele queria. Sabia que ela não podia dar. E isso corroeu parte dela durante décadas. Com o tempo, aprenderam a viver com isso. Focaram na vida a 2. Viajaram. Construíram carreira. Cultivaram hobbies. Mas sempre havia vazio. Quarto a mais no apartamento que virou depósito. Nomes de bebês que nunca usariam. Futuro com netos que nunca existiriam. E agora, Geraldo estava morto, e ela estava completamente sozinha, sem filhos para cuidar dela na velhice, sem netos para dar sentido aos dias que se arrastavam intermináveis, sem razão alguma para continuar respirando. A casa velha parecia refletir exatamente o que Elvira sentia por dentro. Construção de adobe de 1890. Paredes grossas de quase meio metro. Teto alto de telhas coloniais, muitas quebradas, deixando a chuva entrar em vários pontos. Piso de tábuas largas que rangiam a cada passo. Infiltrações escuras desciam pelas paredes como lágrimas secas. Manchas de mofo formavam padrões sinistros. O cheiro era sufocante. Mofo misturado com madeira podre e algo mais que Elvira não conseguia identificar. Cheiro de abandono, de morte lenta. As janelas eram altas e estreitas, típicas da arquitetura colonial. Metade não fechava. A outra metade tinha vidros quebrados ou ausentes. O vento frio de dezembro entrava sem pedir licença, assobiando pelos cômodos. A casa tinha 5 cômodos, sala grande na frente. 2 quartos de cada lado de um corredor comprido, cozinha nos fundos com fogão a lenha enferrujado, banheiro minúsculo com pia rachada e vaso sanitário amarelado, quintal pequeno coberto de mato. Os vizinhos observavam de longe quando ela chegou com a mala. Fofocavam em voz baixa. A mulher estranha que se mudara para a casa mal assombrada. Dona Isaura tentou conversar no primeiro dia. Bateu na porta com um bolo. Elvira agradeceu, mas dispensou a visita. Não queria companhia. Não queria conversa. Queria ficar sozinha até o fim. Passou os primeiros 2 dias vagando pelos cômodos vazios, sem energia para limpar, sem vontade de arrumar, sem motivação para tornar aquele lugar habitável. Dormia num colchão velho que o antigo dono deixou. Comia bolacha e queijo direto da embalagem. Tomava água da torneira. Existia mecanicamente. Acordava porque o corpo insistia em acordar. Comia porque o estômago doía de fome. Dormia quando o cansaço vencia. Mas não vivia. Apenas esperava. Esperava que o tempo simplesmente parasse, que o coração desistisse de bater, que ela pudesse finalmente se reunir com Geraldo onde quer que ele estivesse. Mas agora, na terceira noite, o choro a arrancou daquela espera passiva. Elvira atravessou a sala,
as tábuas do assoalho rangendo sob seus pés descalços. O som vinha do quarto dos fundos, um cômodo pequeno que ela ainda não tinha explorado direito. Só tinha entrado uma vez, visto as paredes descascadas e a janela quebrada, e fechado a porta novamente. O choro estava ficando mais forte, mais desesperado. Elvira empurrou a porta. A dobradiça rangeu alto na escuridão. Ela tateou a parede procurando o interruptor. Quando a luz fraca da lâmpada nua se acendeu, Elvira viu. No canto do quarto, sob a janela quebrada por onde entrava vento gelado que balançava teias de aranha antigas, havia uma caixa de papelão. Uma caixa comum de supermercado, daquelas de frutas com as abas abertas e dobradas para fora. E dentro dela, embrulhado em panos velhos que pareciam pedaços de lençol rasgado com manchas amareladas, um bebê, recém-nascido. Não podia ter mais que alguns dias de vida, talvez 48 horas. O cordão umbilical ainda estava amarrado com um pedaço de barbante sujo de cozinha, o tipo que se usa para amarrar carne. O coto estava escuro, precisando de cuidados. A pele do bebê era avermelhada, quase roxa em alguns pontos, do frio intenso. O rostinho estava contorcido num choro silencioso agora, como se a criança tivesse desistido de alguém vir. Os olhinhos estavam fechados com força, os punhinhos minúsculos cerrados, as perninhas dobradas contra o corpo numa tentativa instintiva de se aquecer. Havia mecônio nas fraldas improvisadas. A criança chorava com toda a força dos pulmões minúsculos, mas o som estava ficando mais fraco, mais rouco, mais desesperado. Elvira não conseguiu se mexer. Ficou parada na porta, as pernas congeladas, incapaz de processar o que estava vendo. Seu cérebro tentava encontrar explicação lógica. Alucinação, os remédios para a depressão que tomava, a falta de comida adequada, o luto que a deixava confusa. Mas o choro era real, alto demais para ser imaginação, e estava ficando mais fraco a cada segundo. Como havia um bebê na casa? Quem tinha deixado ali? Quando? Como alguém entrou? A porta da frente estava trancada quando ela foi dormir. Tinha verificado. Passou a chave 2 vezes. Testou a maçaneta. As janelas também. Todas fechadas, ou pelo menos emperradas demais para abrir sem barulho. Como alguém entrou, deixou um bebê e saiu sem ela ouvir absolutamente nada. As perguntas explodiam na cabeça dela, mas o choro continuava, cada vez mais angustiante. Elvira finalmente reagiu. Correu até a caixa e pegou o bebê no colo. Era menina. Tão pequena que cabia nas 2 mãos de Elvira. Tão leve que parecia pesar nada. E estava gelada, a pele fria como mármore. Elvira puxou a criança contra o próprio peito, tentando aquecê-la com o corpo. O bebê continuava chorando, mas agora mais fraco, como se estivesse desistindo. Elvira olhou ao redor do quarto. Procurou sinais de como alguém tinha entrado. A porta estava trancada quando ela foi dormir. Tinha certeza absoluta. Verificou todas as portas e janelas na primeira noite, porque a casa a deixava nervosa. Todas estavam fechadas por dentro. A janela do quarto era estreita. Um basculante alto, quebrado sim, mas pequeno demais para um adulto passar. Ela saiu do quarto correndo, o bebê apertado contra o peito. Atravessou a casa, destravou a porta da frente e saiu na rua escura. A Rua do Rosário estava deserta, iluminada apenas por um poste distante. Elvira correu até a casa vizinha e bateu na porta com desespero. 1 vez, 2, 3. A luz interna se acendeu. Dona Isaura, a vizinha de 70 anos que morava ali há décadas, abriu a porta em camisola, o rosto marcado pelo sono. Achei um bebê na minha casa, Elvira disse, a voz quebrando. Não sei de onde veio. Não sei como entrou. Acordei com um choro e ela estava lá numa caixa, sozinha. Dona Isaura arregalou os olhos. Abriu a boca para falar. Fechou. Olhou para o bebê que Elvira segurava e finalmente encontrou as palavras. Como assim achou um bebê? Que bebê? Dentro da minha casa, Elvira repetiu. No quarto dos fundos. Numa caixa. Recém-nascida. Gelada. Por favor, me ajuda. Dona Isaura chamou o marido. Chamou a filha que morava 2 casas adiante.
Em minutos, tinha 5 vizinhas na casa de Elvira, todas olhando para o bebê com espanto e confusão. A criança tinha parado de chorar e agora apenas respirava fraco, os olhinhos fechados. Dona Lúcia, que tinha sido parteira na juventude, examinou a bebê sob a luz da sala. Essa menina nasceu faz 2, 3 dias no máximo, ela disse. Olha como o cordão foi cortado. Amador. Não foi em hospital. E ela está com hipotermia. Precisa de médico urgente. Chamaram a polícia. O delegado Tavares chegou meia hora depois com 2 policiais. Examinou a casa toda. Viu a caixa no quarto dos fundos. Viu a janela quebrada. Ouviu Elvira explicar que todas as portas estavam trancadas, que ela não ouviu ninguém entrar, que simplesmente acordou com o choro. O delegado olhou para ela com desconfiança mal disfarçada. A senhora tem certeza que não ouviu nada? Nenhum barulho? Nenhum movimento? Tenho certeza, Elvira respondeu, segurando o bebê embrulhado num cobertor que Dona Isaura trouxe. Eu acordei com o choro dela, nada mais. E a senhora não viu ninguém na rua, não ouviu passos? Nada. A casa estava trancada por dentro quando acordei. O delegado não pareceu convencido, mas não tinha provas de nada. Levaram o bebê para o hospital de Goiás. Elvira foi junto. A médica de plantão examinou a criança com cuidado. Além da hipotermia e da desidratação, a bebê estava relativamente saudável, mas precisava ficar em observação. Elvira ficou ao lado do berço hospitalar a noite toda, observando aquela criaturinha minúscula respirar. De manhã, a assistente social chegou. Mulher de 40 e poucos anos, com pasta de documentos e expressão cansada de quem já viu tudo. Sentou com Elvira numa sala reservada. A polícia está investigando, ela disse. Mas até agora não acharam nenhuma pista. Nenhuma mulher grávida desaparecida na região. Nenhum registro de parto recente no hospital. Nenhuma denúncia. É como se essa bebê tivesse surgido do nada. Elvira olhou para as próprias mãos. Alguém abandonou ela na minha casa. Alguém escolheu aquela casa especificamente. Por que a senhora acha isso? Porque aquela casa está vazia há anos. Todo mundo sabe. Quem abandonou a bebê sabia que eu estava lá. Ou sabia que alguém eventualmente acharia. A assistente social fez anotações. Vamos ter que levar a bebê para o abrigo em Goiânia até resolvermos a situação. É protocolo. Não, Elvira disse, surpreendendo a si mesma. Ela fica comigo. A assistente social ergueu os olhos dos papéis. Como assim? Até acharem a mãe. Até descobrirem o que aconteceu. Ela fica comigo. A senhora mora sozinha? A casa está em condições? Vou arrumar a casa. Vou cuidar dela. Por favor, não leva ela para abrigo. A assistente social estudou Elvira por um longo momento. Viu algo no rosto daquela mulher. Determinação. Propósito. Algo que não estava lá no dia anterior. Ela suspirou. Vou precisar fazer visita domiciliar. Avaliar as condições. Se a casa não estiver adequada, a bebê vai para o abrigo. Entendido? Entendido, Elvira disse. Voltaram para a Rua do Rosário no dia seguinte. A bebê recebeu alta com recomendações de acompanhamento. Elvira a levou para a casa velha nos braços, embrulhada num cobertor. As vizinhas estavam esperando. Dona Isaura trouxe fraldas. Dona Lúcia trouxe roupinhas de bebê que guardava da neta. Dona Socorro trouxe latas de leite em pó. Entraram na casa e começaram a ajudar. Limparam o quarto dos fundos. Colocaram panos nas frestas da janela quebrada. Montaram um berço improvisado com caixotes e cobertores. Essa casa precisa de reforma séria, Dona Isaura disse, olhando as paredes. Mas dá para deixar habitável aos poucos. Elvira, que 3 dias antes tinha vindo para aquela casa, esperando morrer sozinha, agora se via cercada de mulheres que mal conhecia, todas trabalhando para tornar o lugar seguro para um bebê que não era dela. Ela não sabia o que dizer. Apenas agradeceu com a voz embargada. A bebê dormiu no quarto arrumado naquela noite. Elvira ficou acordada ao lado do berço improvisado, observando. Cada respiração, cada movimento. Com medo de que a criança simplesmente desaparecesse da mesma forma misteriosa que tinha aparecido. Mas ela continuou ali. Real. Viva. Precisando de cuidados. Os dias seguintes
foram uma avalanche de aprendizado que Elvira nunca imaginou ter. Ela não sabia nada sobre bebês. Absolutamente nada. Nunca tinha segurado um antes daquela noite. Nunca tinha trocado uma fralda. Nunca tinha preparado uma mamadeira. Nunca tinha dado banho. Tudo era novo, assustador, mas também estranhamente natural. Como se o corpo dela soubesse o que fazer, mesmo que a mente não soubesse. Dona Isaura aparecia 3 vezes por dia, de manhã cedo, antes do café, para ensinar como preparar a mamadeira na temperatura certa. Testava no pulso, mostrava o ângulo certo de segurar a bebê para não engasgar. Ensinava a fazer a criança arrotar depois de mamar, com paciência e palmadas leves nas costas. Voltava no meio da tarde para supervisionar o banho. A bacia morna, a temperatura testada com o cotovelo, o sabonete neutro. Como segurar a cabecinha com firmeza, mas delicadeza. Como secar as dobrinhas para não assaduras. E voltava à noite, antes de Elvira dormir, para ajudar com a última mamadeira e verificar se estava tudo bem. Dona Lúcia trouxe roupinhas que guardava das netas. Macacõezinhos de algodão, meinhas minúsculas, toquinhas coloridas. Mostrou como trocar fralda, o jeito certo de limpar, como passar pomada para a assadura, como identificar se a bebê estava suja ou só molhada. Dona Socorro trouxe latas de leite em pó, fraldas descartáveis que comprou com dinheiro do próprio bolso, um móbile de berço improvisado com garrafinhas plásticas coloridas. Ensinava a Elvira a observar os sinais da bebê. Choro de fome é diferente de choro de dor. Choro de sono é diferente de choro de fralda suja. Choro de cólica é diferente de todos os outros. Elvira absorvia tudo com concentração total. Fazia anotações num caderno velho. Horários das mamadeiras. Quantos mililitros a bebê tomava. Quantas fraldas sujava por dia. Padrões de sono. Ela começou a chamar a bebê de Clara. Não sabia por quê. O nome simplesmente veio numa madrugada, quando estava dando mamadeira às 3 da manhã. Clara, nome de luz, de claridade. A bebê abriu os olhinhos e olhou para ela. E Elvira sussurrou. Oi, Clara. E o nome ficou. A assistente social fez a visita domiciliar uma semana depois. Marcou com antecedência. Elvira passou os dias anteriores em pânico. A casa precisava estar perfeita. Não podia dar motivo para levar em Clara. Ela usou todo o dinheiro que sobrara da venda do apartamento. Eram 53 mil reais, guardados numa caderneta de poupança. Dinheiro que planejara usar para sobreviver até morrer. Agora, tinha propósito diferente. Contratou o Sr. Osvaldo, pedreiro aposentado que morava na cidade e fazia reformas. Ele examinou a casa com olhar crítico. Dona Elvira, essa casa precisa de trabalho sério. O teto está cedendo em 3 pontos. Tem infiltração em todas as paredes. A parte elétrica é dos anos 50, perigosa. O encanamento está entupido. Vai custar caro. Elvira perguntou quanto. Ele fez as contas. Uns 20 mil para deixar habitável. 30 para deixar boa. Elvira autorizou os 30. Sr. Osvaldo trouxe ajudantes. Começaram pelo teto. Trocaram todas as telhas quebradas. Reforçaram as vigas de madeira que estavam apodrecendo. Instalaram calhas para a água da chuva não entrar. Depois foram para as paredes. Rasparam o mofo. Trataram a infiltração. Rebocaram os buracos. Pintaram tudo de branco limpo. A casa começou a parecer outra. Chamaram um eletricista. Trocaram toda a fiação. Instalaram tomadas novas. Quadro de luz adequado. Lâmpadas em todos os cômodos. Encanador consertou os canos. Trocou as torneiras. Instalou chuveiro elétrico no banheiro. Consertou o vaso sanitário. A casa foi ganhando vida enquanto Clara crescia. O quarto dos fundos, onde Elvira encontrou a bebê, foi completamente reformado. Parede nova. Janela trocada com vidro grosso e tranca de segurança. Piso lixado e encerado. Pintura azul clara. Dona Socorro ajudou a escolher berço de verdade. Madeira maciça, pintado de branco, com colchão novo e lençóis de algodão. Cômoda pequena para roupinhas. Prateleira para fraldas e produtos. Cadeira de balanço que Dona Isaura tinha guardada no sótão. O quarto ficou aconchegante, seguro, cheio de luz natural que entrava pela janela nova.
Nada que lembrasse a madrugada do abandono. A assistente social fez anotações, tirou fotos e no final deu parecer favorável. A guarda temporária fica com a senhora enquanto investigamos, ela disse. Mas se não acharmos a mãe biológica em 3 meses, o caso vai para o juizado de menores. Vão achar? Elvira perguntou. A assistente social suspirou. Sinceramente? Não sei. Nunca vi caso igual. Não tem pistas. Nada. É como se essa bebê tivesse caído do céu. Depois que a assistente social foi embora, Elvira sentou na cadeira de balanço que Dona Isaura trouxe, Clara no colo, e olhou ao redor da casa. 3 semanas atrás, ela tinha vindo para ali para definhar, para se deixar morrer aos poucos, sozinha, sem testemunhas. Agora a casa tinha luz nova, paredes remendadas, cheiro de tinta fresca. Tinha berço no quarto, fraldas no armário, mamadeiras secando na pia. Tinha vida. Clara cresceu rápido nas semanas seguintes. Elvira anotava tudo no caderno. Cada grama ganhada, cada centímetro crescido. A bebê que chegara subnutrida e gelada, agora engordava visivelmente. As bochechas ficaram redondinhas. As perninhas ganharam dobrinhas. Os bracinhos ficaram fofinhos. A pele, que era pálida e arroxeada, ganhou cor rosada saudável. Aos 2 meses, Clara já fixava o olhar no rosto de Elvira. Seguia com os olhos quando ela se movia pelo quarto. Virava a cabecinha para achar a fonte da voz de Elvira. Era conexão primitiva, reconhecimento. A bebê sabia quem era a mãe. Aos 3 meses, Clara sorriu pela primeira vez. Elvira estava trocando a fralda, fazendo gracinhas, cantarolando uma música que Geraldo costumava cantar. E Clara sorriu. Um sorriso largo, banguela, que iluminou o rosto minúsculo e transformou completamente a expressão. Elvira parou no meio do movimento. Olhou para aquele sorriso e desabou em lágrimas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Depois de uma vida inteira estéril, depois de décadas aceitando que nunca seria mãe, depois de 49 anos carregando vazio no lugar onde deveria ter maternidade, aos 50 anos, finalmente tinha alguém que a olhava como mãe. Alguém que sorria para ela. Alguém que precisava dela para existir. Aos 4 meses, Clara começou a interagir mais ativamente. Esticava os bracinhos quando via Elvira entrar no quarto de manhã. Movimento instintivo pedindo colo. Choraminagava quando Elvira saía de vista, mesmo que por segundos. Ria alto com os joguinhos bobos que Elvira inventava. Esconde-esconde com fraldinha. Caretas engraçadas. Sons engraçados com a boca. A casa na Rua do Rosário se encheu de vida. Risadas de bebê ecoavam pelas paredes que antes só conheciam silêncio. Tinha roupinhas coloridas secando no varal do quintal. Tinha brinquedinhos espalhados pela sala. Tinha movimento, barulho bom, propósito. Elvira acordava todo dia às 6 da manhã. Não por obrigação, não porque o despertador tocava, mas porque queria. Queria ver Clara acordar. Queria estar lá quando os olhinhos se abrissem. Queria dar o primeiro mamá do dia. Queria aqueles minutos preciosos da primeira troca de fralda, do primeiro sorriso, da primeira interação do dia. Era ritual sagrado. Era razão para viver. Mas enquanto Elvira construía vida nova com Clara, a investigação continuava nos bastidores. O delegado Tavares era homem metódico. Não aceitava mistérios sem solução. Aparecia na casa de Elvira a cada 15 dias com perguntas novas. Caderninho na mão, caneta atrás da orelha. Tinha entrevistado todas as mulheres grávidas da região nos últimos 6 meses. Fez lista completa. Cidade de Goiás tinha população pequena, 26 mil habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Ele verificou os registros do posto de saúde. Consultou as agentes comunitárias que faziam visitas domiciliares. Conversou com as parteiras informais que ainda atendiam nas áreas rurais. Ampliou a busca para as cidades vizinhas. Santa Rita, Itaberaí, Mossâmedes. Nada. Nenhuma mulher tinha desaparecido. Nenhuma gravidez não documentada. Nenhum bebê sumido. Visitou hospitais. Verificou registros de partos dos últimos 3 meses. Todos os bebês nascidos estavam com suas famílias. Todos tinham documentação. Checou abrigos de Goiânia.
Conversou com assistentes sociais. Ninguém tinha denúncia de bebê desaparecido. Clara simplesmente não existia nos registros oficiais. Não tinha certidão de nascimento, não tinha registro hospitalar, não tinha origem documentada. Era fantasma burocrático, como se tivesse surgido do nada naquela madrugada. O delegado até considerou possibilidades mais sinistras: tráfico de bebês, sequestro, abandono criminoso. Mas não encontrava evidências, nenhuma rede de tráfico operando na região, nenhuma denúncia de desaparecimento. Apenas silêncio. Enquanto isso, as vizinhas murmuravam superstições em voz baixa. Dona Terezinha, que morava na esquina e era conhecida por acreditar em assombrações e frequentar centro espírita, tinha teoria própria. Dizia para quem quisesse ouvir que aquela casa sempre foi mal assombrada, que a família morta de febre amarela em 1908 nunca descansou em paz, que espíritos habitavam os cômodos, protegendo o lugar, que Clara não era bebê normal, era presente dos mortos, algo que o plano espiritual trouxera para Elvira. Castigo ou bênção ela não sabia, mas não era natural. Outras vizinhas tinham versões diferentes. Dona Benedita achava que era milagre católico. Nossa Senhora da Boa Morte, padroeira da cidade de Goiás, tinha ouvido as preces silenciosas de Elvira. Tinha mandado a criança como resposta divina. Seu Mário, que era evangélico fervoroso, discordava. Dizia que era Deus testando a fé, provando Elvira, vendo se ela merecia ser mãe. Elvira ouvia as teorias todas e ignorava. Não importava se era milagre, castigo, coincidência ou crime não resolvido. Clara estava ali. Era real, viva, crescendo, e era dela. Isso bastava. Aos 5 meses, a assistente social voltou. Sentou com Elvira na sala, que agora tinha móveis, cortinas, uma sensação de lar. Clara estava no berço, dormindo tranquila depois da mamadeira da tarde. Tenho novidades, a assistente social disse. A investigação está sendo encerrada. Não achamos nada, nenhuma pista, nenhum indício. O caso vai para o juizado agora. O que isso significa? Elvira perguntou, o coração apertando. Significa que Clara vai entrar no sistema de adoção. Oficialmente. Como bebê abandonada sem identificação, e a senhora, como guardadora temporária, tem prioridade no processo de adoção. Se quiser. Elvira sentiu as lágrimas subirem. Se eu quero, claro que eu quero. Ela é minha filha. A assistente social sorriu. Não é simples. Tem processo, avaliações, burocracia. Mas, dado que a senhora cuidou dela desde o primeiro dia, que a casa está adequada, que Clara está saudável e visivelmente amada, o juiz provavelmente vai deferir. Quanto tempo? Alguns meses. Talvez 6, no máximo 1 ano. Elvira respirou fundo. Ela podia esperar. Tinha esperado a vida inteira para ser mãe. Podia esperar mais alguns meses. Mas 2 semanas depois, tudo mudou. Elvira estava dando banho em Clara quando ouviram bater na porta. Batidas fortes, urgentes. Ela enrolou Clara na toalha e foi atender. Delegado Tavares estava na porta, com expressão séria. Ao lado dele, uma jovem. Não podia ter mais que 16, 17 anos. Magra demais. Olhos fundos, roupas velhas. Estava tremendo. Dona Elvira, o delegado disse. Essa é Jéssica. Ela tem algo para dizer. Jéssica olhou para o chão, para as próprias mãos, e finalmente para Elvira. Eu abandonei a bebê, ela disse, a voz mal saindo. Na sua casa. Fui eu. Elvira sentiu o mundo tremer. Clara começou a choramingar, sentindo a tensão. Ela apertou a bebê contra o peito. Como? Jéssica começou a chorar. Lágrimas grossas descendo pelo rosto magro. Mãos tremendo. Voz saindo aos pedaços. Eu estava grávida. Descobri no 5º mês. Achei que era só a menstruação atrasada. Eu era irregular. Quando percebi que a barriga estava crescendo, já era tarde demais. Meu pai ia me matar se descobrisse. Literalmente matar. Ele bebe. Fica violento. Já quebrou o braço da minha irmã uma vez. Minha mãe tinha morrido faz 1 ano de câncer. Eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Ninguém para proteger.
Escondi a barriga com roupa larga. Parei de ir na escola. Disse que estava trabalhando mais. Ninguém desconfiou. Ou ninguém quis ver. Quando a bebê nasceu, foi sozinha. No banheiro da nossa casa, de madrugada, enquanto meu pai dormia bêbado. Eu mordi travesseiro para não gritar. Cortei o cordão com tesoura da cozinha que fervia antes. Amarrei com barbante. Embrulhei ela em pano. Ela chorava baixinho. Eu cobri a boca dela com mão, com medo que meu pai acordasse. Fiquei lá no chão do banheiro segurando ela, sem saber o que fazer. Pensei em tanta coisa. Jogar no lixo, deixar no mato, levar para o hospital e mentir que achei na rua. Mas eu não conseguia. Eu olhava para ela e via uma pessoa. Não conseguia jogar fora. Aí lembrei da casa velha. Todo mundo sabia que estava vazia. Pensei que se eu deixasse lá, alguém ia achar, ia cuidar, ia ser melhor que matar. Elvira ouviu tudo com expressão fechada, braços apertados em volta de Clara. Você entrou na minha casa? Entrou sem permissão? Jéssica acenou que sim, chorando mais forte. Na tarde antes da senhora achar ela. Esperei a senhora sair. Vi quando a senhora foi no mercadinho na esquina. Entrei pela janela dos fundos, aquela janela alta, quebrada. Eu subi numa pedra, passei. Deixei a bebê na caixa que levei, com os panos. Saí pela mesma janela. A senhora voltou e eu fiquei observando de longe, escondida. Quando vi a polícia chegar, os vizinhos todos, eu fugi. Voltei para casa, limpei o sangue do banheiro, queimei os panos sujos, fingi que nada tinha acontecido. E o pai da bebê? Elvira perguntou. Jéssica olhou para o chão. Foi um menino da escola, ele não sabe. Aconteceu uma vez só, numa festa. Eu estava confusa. Ele se mudou depois. Não sei nem onde mora agora. Você tem família além do seu pai? Tenho 2 irmãs mais velhas, mas elas casaram e foram embora. Uma mora em Brasília, outra em Anápolis. A gente não fala muito. Elas fugiram do meu pai. Eu fiquei porque sou a mais nova. Alguém tem que cuidar da casa. E por que você veio agora? Elvira perguntou. Depois de 5 meses? Jéssica respirou fundo. Porque eu não conseguia mais viver sem saber. Acordava todo dia pensando nela. Se estava viva, se alguém tinha achado, se estava bem, se estava com frio, com fome. Eu trabalhava limpando casa e chorava escondida. Passava em frente da Rua do Rosário, às vezes, de longe, tentando ver movimento. Até que uma das mulheres para quem eu limpo casa comentou. A história da dona Elvira que achou o bebê na casa velha. Que estava criando. Que a bebê estava linda, saudável. Aí eu soube. Soube que era ela. Minha filha, que estava viva. Bem, aí eu vim. Tinha que ver. Tinha que saber se era verdade. O delegado interveio. Jéssica veio se apresentar porque está com remorso e porque quer ver a filha. Elvira olhou para a jovem, para aquela menina que mal parecia capaz de cuidar de si mesma. Ver ou levar? Jéssica ergueu os olhos. Lágrimas desciam pelo rosto. Eu quero ver se ela está bem. Só isso. Eu não posso ficar com ela. Meu pai ia matar nós 2. Elvira respirou fundo. Virou-se e caminhou para dentro da casa. Jéssica e o delegado a seguiram. Na sala, Elvira ajeitou a toalha em volta de Clara e a segurou de forma que Jéssica pudesse ver. A bebê estava gordinha, rosada, com olhos curiosos olhando para as pessoas estranhas. Ela tá linda, Jéssica sussurrou. Tá tão grande, tão saudável. Elvira estudou a jovem. Você tem quantos anos? 16. Faço 17 mês que vem. Você terminou a escola? Parei na 8ª série. Meu pai não deixou continuar. Disse que mulher não precisa estudar. Onde você mora? Em Santa Rita, a cidade do lado. E seu pai sabe que você veio aqui? Jéssica balançou a cabeça. Ele acha que eu tô trabalhando. Eu limpo casa para as pessoas. É assim que eu ganho dinheiro, o delegado Tavares falou. A situação legal é complicada agora. Jéssica é menor de idade e é a mãe biológica. Tecnicamente, ela tem direitos sobre a bebê, mas ela abandonou a criança, o que é crime. E a senhora, dona Elvira, tem a guarda temporária. O juizado vai decidir o que fazer. Elvira sentou, ainda segurando Clara. O que você quer, Jéssica? Jéssica sentou também, tremendo. Eu não sei. Eu não posso ficar com ela. Meu pai ia matar, mas ela é minha filha.
Eu fiquei pensando nela todo dia, chorando, querendo saber se ela estava viva, se alguém tinha achado, se ela estava bem. Ela está bem, Elvira disse, a voz firme. Ela está saudável, alimentada, amada. Ela tem tudo o que precisa. Eu vejo isso, Jéssica disse, olhando ao redor da sala. A senhora cuida bem dela. Melhor do que eu podia cuidar. O silêncio se estendeu. Clara começou a choramingar de novo, com fome. Elvira preparou uma mamadeira, com Jéssica observando cada movimento. Quando Elvira deu a mamadeira para Clara, a bebê sugou com vontade, os olhinhos fixos no rosto de Elvira. Ela te ama, Jéssica disse baixinho. Ela olha para a senhora como filha olha para a mãe. Elvira sentiu lágrimas queimarem. Eu amo ela também. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Jéssica ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ela falou. Eu quero que a senhora fique com ela. Para sempre. Eu quero que a senhora adote ela. O delegado se inclinou. Jéssica, você tem certeza? Essa decisão é permanente, eu tenho certeza. Olha para ela. Olha como ela está bem. Eu não posso dar isso. Não agora. Talvez nunca. Mas a senhora pode. Elvira estava chorando abertamente agora. Você pode mudar de ideia. Pode querer ela de volta quando estiver mais velha, mais estruturada. Jéssica balançou a cabeça. Não. Ela precisa de mãe agora. E a senhora já é a mãe dela. Eu só pari ela. A senhora criou. Você tem certeza absoluta? Elvira perguntou novamente. Tenho. Pelo bem dela. Ela merece uma vida boa. A senhora pode dar isso. O delegado fez mais perguntas. Explicou os processos legais. Jéssica teria que assinar documentos renunciando ao poder familiar. Teria que passar por avaliação psicológica. Teria que confirmar a decisão perante o juiz. Ela concordou com tudo. Antes de sair, ela pediu para segurar Clara uma vez. Elvira, com o coração partido, entregou a bebê. Jéssica segurou a filha por alguns minutos. Beijou a testa pequena. Sussurrou algo que Elvira não ouviu. E devolveu. Cuida bem dela, Jéssica disse. Por favor. Vou cuidar, Elvira prometeu. Sempre. O processo de adoção levou 8 meses. Jéssica cumpriu todas as etapas legais. Renunciou formalmente aos direitos. A assistente social fez avaliações extensas com Elvira. Verificou a casa, as condições, o vínculo entre mãe e bebê. O juiz marcou a audiência. Elvira compareceu, com Clara no colo. A bebê já tinha quase 1 ano. Já engatinhava. Já falava algumas palavras. Mamã era a principal. O juiz analisou todos os documentos. Ouviu o parecer da assistente social. Ouviu o delegado explicar o caso todo, desde o início. E, finalmente, deferiu a adoção. Clara, oficialmente, se tornou filha de Elvira. Com certidão nova, nome completo, filiação legal. Elvira saiu do fórum chorando de felicidade. Dona Isaura e as outras vizinhas estavam esperando na porta. Fizeram festa na Rua do Rosário naquela noite. Bolo, doces, música. Comemorando a família que nasceu do impossível. A casa na Rua do Rosário nunca mais foi a mesma. Deixou de ser a casa mal assombrada. Virou a casa da Elvira e da Clara. Virou lar. As paredes ganharam cor. Os quartos ganharam móveis. O quintal ganhou brinquedos. Clara cresceu ali. Aprendeu a andar segurando na mão de Elvira. Aprendeu a falar imitando as palavras que Elvira repetia com paciência. Aprendeu a rir com as brincadeiras bobas que Elvira inventava. E Elvira, que tinha vindo para aquela casa esperando morrer, renasceu. Aos 51 anos, Elvira era mãe de uma menina de 2 anos. Acordava cedo para fazer café da manhã. Passava as tardes brincando no quintal. Lia historinhas antes de dormir. Participava das festinhas da creche. Conhecia todas as outras mães. Tinha vida social. Tinha propósito. Tinha razão para acordar todo dia. Dona Isaura, sentada na cadeira de balanço na varanda, observava mãe e filha brincando no quintal e sorria. Aquela casa trouxe a bebê para você, ela disse uma tarde. Não foi coincidência. Elvira olhou para a casa velha com suas paredes reformadas e janelas novas. Não sei se foi a casa ou se foi Deus ou se foi o destino. Mas sei que Clara me salvou.
Eu vim para cá para morrer e ela me ensinou a viver de novo. A história se tornou lenda na cidade de Goiás. A viúva que comprou a casa mal assombrada para morrer sozinha e encontrou um bebê abandonado na madrugada. As pessoas contavam para turistas, contavam para os filhos, contavam como exemplo de que milagres acontecem nos lugares mais improváveis. Mas Elvira sabia a verdade por trás da lenda. Não foi a casa que era mal assombrada, era ela, assombrada pelo luto, pela solidão, pela falta de sentido. E Clara a exorcizou. Trouxe luz onde só havia escuridão. Trouxe vida onde só havia morte esperando. Jéssica nunca mais voltou. Elvira soube, por meio da assistente social, que a jovem tinha conseguido sair da casa do pai. Tinha arrumado emprego numa fábrica em Goiânia. Estava morando com primas, tentando terminar os estudos, mas nunca tentou contato. Nunca pediu para ver Clara. E Elvira respeitava isso. Guardava a história para contar para Clara quando ela crescesse, quando tivesse idade para entender. Guardava também gratidão por Jéssica, pela coragem de deixar a bebê onde poderia ser encontrada, pela sabedoria de perceber que amor às vezes é deixar ir. Clara cresceu cercada de amor, da mãe que a encontrou numa caixa, das vizinhas que viraram avós postiças, da comunidade que a acolheu. Ela não sabia, aos 2, 3, 4 anos, que sua história era incomum. Para ela, aquela era a vida normal. Mamãe Elvira, vovó Isaura, vovó Lúcia, vovó Socorro, a casa na Rua do Rosário, as ruas de paralelepípedo, as festas juninas na praça. Tudo era apenas vida, mas Elvira sabia. Sabia que cada dia com Clara era presente. Sabia que a casa velha que comprara como túmulo virou berço. Sabia que o choro na madrugada que a acordara no terceiro dia foi o som da própria vida chamando ela de volta. E ela respondeu. Levantou do chão frio onde estava esperando morrer. Seguiu o som. Abriu a porta. E encontrou não apenas uma bebê abandonada. Encontrou salvação. Anos depois, quando Clara já tinha 8 anos e perguntava sobre como se conheceram, Elvira contava a história. Sentadas na varanda, olhando as estrelas sobre a cidade de Goiás, ela contava sobre a caixa, sobre o choro, sobre a madrugada impossível. Clara ouvia com olhos arregalados e, no final, sempre perguntava: Mamãe, você acha que foi mágica? Elvira sorria. Acho que foi amor, minha filha. Amor que aparece quando a gente menos espera e muda tudo. A casa na Rua do Rosário permaneceu como testemunha silenciosa. Das paredes que viram luto virar alegria. Do quarto que abrigou uma caixa de papelão numa madrugada de dezembro. Da janela que nunca mais precisou ser trancada com medo, porque agora havia vida ali dentro. Havia risadas, conversas, brigas bobas de mãe e filha. Havia normalidade abençoada. E Elvira, que aos 49 anos tinha desistido de viver, aos 58 olhava para trás e não reconhecia aquela mulher. A mulher que se mudou para a casa velha já não existia. Morreu naquela madrugada. E no lugar dela nasceu uma mãe. Nasceu alguém que acordava com propósito. Alguém que tinha razão para planejar o futuro. Alguém que sabia que amor não tem idade. Que maternidade não precisa de genética. Que família é quem fica, quem cuida, quem ama. Se você acredita que histórias impossíveis acontecem. Se você acredita que vida pode nascer de desistência. Se você acredita que amor encontra caminho mesmo nas situações mais improváveis. Então, se inscreva no canal. Comente qual parte mais tocou você e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços, porque todos nós, em algum momento, somos Elvira, trancados numa casa velha, esperando que a vida termine. Mas às vezes, no meio da madrugada mais escura, a vida chama. E cabe a nós decidir se vamos abrir a porta.